Graça e paz. Eu sou o pastor Ivaldo, o recadeiro de Jesus Cristo. O senhor e a senhora estão conectados no canal O Recadeiro de Jesus Cristo, que tem um recado importante, como sempre ele dá o recado importante. Hoje o recado importante está no capítulo 7 de Mateus, versículo 15. Evangelho segundo Mateus, versos 15, ele tem aqui o recado para os amados que estão conectados aí. O que ele está falando lá? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. É Jesus falando, muito cuidado, porque a vida eterna, ela é importante. A coisa mais importante que nós devíamos levar a sério é a salvação da alma. E Jesus está, então, dando o recado para as pessoas para tomar cuidado com os falsos profetas. Profeta é aquele que anuncia o futuro. Então, Jesus está dizendo que é falsidade aqueles que anunciam um caminho estreito quando o caminho é largo. Porque primeiro ele tratou do caminho. Primeiro ele falou do caminho estreito e o caminho largo. E agora ele fala para tomar cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque os religiosos hoje estão facilitando a entrada das pessoas no reino de Deus. Estão facilitando de tal maneira que excluíram a morte para poder nascer de novo. E ninguém nasce de novo sem morrer, claro que não. Mas morrer aonde? Morrer no corpo de Cristo na cruz do Calvário. Mas como morrer no corpo de Cristo na cruz do Calvário? Ele deu um recado importantíssimo que as pessoas não estão levando a sério, outros não estão pregando a verdade. O recado mais importante que Jesus Cristo deu está registrado no capítulo 12 do Evangelho segundo João, no versículo 32. Esse é o versículo mais importante, Jesus falando: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esta é a única maneira que a pessoa tem de estar em Cristo. E para estar em Cristo, ela precisa acreditar que foi atraída no corpo dele. Porque nada do que a pessoa faz, nada coloca ela em Cristo Jesus. Então Jesus está dizendo que os falsos profetas podem enganar as pessoas, levando-as a pensar que aquilo que elas estão praticando as coloca no reino de Deus. Não. Para entrar no reino de Deus, precisa estar em Cristo. Fora de Cristo, ninguém é gerado por Deus. Quando a pessoa está em Cristo Jesus, pela fé que Deus lhe dá, para ela acreditar que está entre aqueles que foram atraídos no corpo dele, esta pessoa é gerada por Deus, passa a pertencer à família de Deus. Agora ela está livre da condenação eterna. Esta bênção gloriosa está à disposição de toda pessoa em cima da terra. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso Jesus Cristo disse que ia atrair todos no corpo dele. Ele não ia atrair somente os predestinados, nem os escolhidos, não. Ele ia atrair todos. Mas então está todos em Cristo Jesus? Não. É aqueles que acreditam, é claro. Mas Jesus falou que está tudo consumado. É verdade, no capítulo 19 de João ele fala que está tudo consumado no versos 30. Mas a pessoa tem a parte dela. Não, mas Deus faz tudo, como muitos pregadores estão ensinando aí. Os falsos pregadores dizem que Deus faz tudo. Não, Deus não faz tudo. Jesus fez tudo naturalmente porque Deus enviou ele para fazer. Mas a pessoa não tem
a possibilidade de estar em Cristo se ela não acreditar e ela não clamar a Deus por fé, para ela acreditar naquela promessa que Cristo está fazendo. Esta promessa está em vigor. O senhor acredita que Cristo te atraiu no corpo dele? Quem sabe o senhor nunca ouviu falar isso? Quem sabe está sendo enganado pelos falsos profetas? Por quê? Porque o senhor não tem a Bíblia Sagrada? Ou o senhor tem e não lê? Ou o senhor lê, mas não crê? Então, se o senhor não acredita, pense bem, porque a Bíblia Sagrada é o GPS espiritual para as pessoas descobrirem como ser livre do fogo eterno. Lembre-se que depois da morte tem 2 lugares eternos. E num dos 2 lugares, toda pessoa vai ficar eternamente. Não é que vai passar, não, que não passa. É eterno ambos os lugares. Aqueles que nascem de Deus, por ter acreditado que foi atraído no corpo de Cristo, vão morar com Cristo eternamente. Aqueles que não acreditam, por acreditar nos falsos profetas, porque toda pessoa tem uma religião, e cada religião ensina de uma maneira a pessoa para ela pensar que está salva. Um é pelas obras, outros é por batismo na água. Então, cada um tem um processo de ensino. Por isso Jesus está falando. Cuidado com os falsos profetas. Ele pode te enganar e o senhor acordar no reino do diabo, o dia que partir para a eternidade. Mas aqueles que têm a Bíblia Sagrada, que é o GPS espiritual, devem examinar a Bíblia com a intenção de descobrir por Cristo Jesus como é que chega ao Pai Celestial. E a Bíblia Sagrada mesmo responde que aqueles que morrem com Cristo Jesus vai viver com Ele eternamente. Isso está registrado aí na 2ª Epístola a Timóteo, no capítulo 2, versos 11. Aquele que morrer com Cristo viverá com Cristo. O senhor já morreu com Cristo? A senhora já morreu com Cristo? Não estamos falando aqui de vida material, não, é espiritual. Muitas pessoas pensam que é a morte física e pensam até em se matar, pensando que vai entrar no reino de Deus. Não. Aqui é morte do velho homem, morte na natureza herdada do diabo por Eva. É essa natureza que leva a pessoa ao fogo eterno. Creia que Cristo te atraiu no corpo dele, creia que fostes crucificado, morto, sepultado e ressuscitado pelo poder de Deus e tenha a bênção gloriosa de ficar livre da condenação eterna, livre do fogo eterno. Este é o recado que Jesus Cristo deixou. Ele deixou em vários textos, ele fala em Mateus 24, ele fala sobre aqueles que vêm enganar as pessoas. Quantas vezes Jesus fala, as pessoas talvez até ouvem falar, mas não crê. Outros acreditam, mas não põem em prática. Que Deus te abençoe e te dê fé para creres na promessa que Cristo fez, para receber esta bênção gloriosa de ser gerado por Deus, passar a pertencer à família de Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Pai Celestial que te dê fé se você o consultar e buscar, para que você tenha então este maravilhoso presente, morar com Cristo eternamente. Graça e paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.